Saiu baixo. Saiu cortado? Não, vai embora, cara. Muito boa tarde, senhor Hélio Carvalho. Muito boa tarde, Thiago. Estamos começando agora mais um podcast, né? Hoje com um convidado muito especial. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Enio. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Na internet tudo é boa. Que legal. Que bom. Boa tarde, Thiago, Léo. Muito bom vai ser o nosso bate-papo aqui hoje. Exatamente. Está começando agora mais um bate-papo, que é o podcast honesto, que é esse papo descontraído, né, que nós trazemos um convidado. Não tem, vamos dizer assim, nenhum script, nada programado. A ideia é que realmente seja um papo descontraído, gostoso, para que leve até você, além de informação, um momento de descontração, né? Então, para começar, Enio, hoje nós temos o Thiago, e ele é um dos coautores do livro Diga Sim para Você. Igual você fala, Enio, se a gente for falar no mineirês, Diga Sim para Você. Então, o Thiago, ele vai falar hoje sobre um tema muito legal, que é vendendo mais com vídeos no YouTube. E antes de passar a bola para você fazer a primeira pergunta e dar a oportunidade do Thiago fazer aquelas respostas que a gente tanto quer saber, vou apresentar o Thiago para você. O Thiago, ele é sócio-diretor da agência digital W3 Interativa e atua em diversos projetos de venda pela internet, sendo empreendedor digital desde o ano 2000, ou seja, ele já tem um bom tempo, né? Graduado em gestão de ambientes de internet, já trabalhou como web designer, programador, gestor de tráfego, copywriter e estrategista de lançamento de múltiplos dígitos. E, Enio, sua primeira pergunta para o nosso convidado. Thiago Marinho, legal esse título. Isso aí, como você mesmo coloca lá no livro, que teve uma audiência maior por causa da pandemia, porque deixou as pessoas presas em casa, mas você coloca uma palavra lá na sua frase, lá, você coloca vídeo turbinado. O que é vídeo turbinado, Thiago? Muito legal, muito legal. Bom, antes de mais nada, deixa eu agradecer aí a vocês pelo convite, né, de estar participando aqui do podcast. Eu sou suspeito para falar de podcast, que eu tenho 3, além de ter um estúdio de produção de podcast, então eu acho que é viciante esse formato, né? A gente sempre aprende muito. E, se eu não me engano, é a primeira vez que eu estou na posição de ser entrevistado. Geralmente eu estou entrevistando ou atrás das cenas produzindo. Então, para mim, dá aquele friozinho na barriga. Isso é bom, né? Quando a gente fica com aquele friozinho na barriga, na expectativa do que vem pela frente. E a tua pergunta é uma pergunta muito boa, Enio. O que é um vídeo turbinado, né? Bom, basicamente, um vídeo turbinado ele tem 4 critérios. Tá? É um termo que eu acredito que eu tenha batizado ele, mas vocês sabem muito bem que hoje na internet, quando você tem uma ideia, tem pelo menos outras 5 pessoas tendo a mesma ideia. Então, se alguma outra pessoa criou esse termo antes de mim, vou pedir a licença aqui, mas eu estruturei, né, esse termo, vídeo turbinado, para tentar passar às pessoas o meu método de usar o YouTube como um canal não só de entretenimento. Muitas pessoas veem o YouTube hoje só como um canal de você ver vídeos de viagens, né, aprender alguma coisa, se entreter ou aprender, mas muitas pessoas desconhecem o YouTube como um potencial vendedor do seu negócio, né? Então, um vídeo turbinado nada mais é que um vídeo que tem 4 elementos. É um vídeo que traz um conteúdo relevante, ele é objetivo, ele não fica, né, perdendo muito tempo, dando muitas voltas. É um vídeo que tem uma produção, né, produção audiovisual com um mínimo ali de qualidade, e é um vídeo que tem uma preparação de posicionamento. Tá? Então, basicamente, um vídeo turbinado ele está firmado nesses 4 pilares, vamos dizer assim. Você, quando fala, quando tem o nome de turbina, a gente imagina que turbina é um acréscimo de velocidade. Só que você continuando lendo o teu parágrafo,
você diz lá que o vídeo tem 10 minutos. Como é que é isso? É um turbinado com 10 minutos? É uma corrida seca, curta? Como é que é isso? A ideia do vídeo turbinado, né, da turbina no vídeo, é exatamente o poder que ele tem em turbinar a sua mensagem, né? Poder que ele tem em turbinar o seu negócio. Todo mundo que publica alguma coisa no YouTube tem o objetivo que aquele seu canal prospere, né? Que aquele seu canal traga algum resultado para você. Então, o tempo, na verdade, de 10 minutos é um tempo sugerido, que você não passe muito disso, né? Tem gente até que consegue fazer um bom vídeo com 5 minutos, mas, em geral, um vídeo que se alonga muito, você tem mais dificuldade de você reter ali a atenção das pessoas, você tem mais dificuldade daquele vídeo ser, de fato, um vídeo que vai ser um vídeo vendedor, tá? Então, esse é um dos aspectos que eu oriento. É claro que ninguém aqui está ditando regra, né? São 10 anos aí de YouTube, então eu tenho alguns canais, e outros outros trabalhos que eu faço, evidentemente, como produtor de audiovisual. Então, a gente vai vendo padrões, coisas que se repetem, coisas que dão resultado e coisas que não funcionam. Vai ter alguém que vai chegar com um vídeo de meia hora, aquele vídeo tem não tem um aspecto do turbinado da turbina, mas é um vídeo que gera muito resultado para a pessoa, tá? Então, cada caso aí tem que ser avaliado, tá? Eu vou aproveitar então, a dica que você falou do tempo e vou pegar o nosso exemplo aqui, né? Nós temos vídeos tanto no canal do Enio Carvalho com menos de 10 minutos, né? Até nessa faixa aí de 14 para baixo. E nós temos nosso caso aqui hoje, por exemplo, que nós estamos fazendo podcast, e nós temos ali o caso do podcast Flow, que são 3, 4 horas. E aí, um podcast igual nós estamos fazendo aqui hoje, que leva mais de 30 minutos, ele consegue aí o mesmo turbo, o mesmo velocidade que o outro vídeo? O podcast, eu vou te falar que ele não tem a proposta de ser um vídeo turbinado, né? O podcast é um formato, surgiu em 2004, se eu não me engano, foi o Adam alguma coisa sobre o nome dele, que agora me fugiu. Então, é um formato de antigo, surgiu no formato de áudio apenas, né? Não tinha essa carinha aqui do videocast. E a ideia do podcast é ser um conteúdo mais profundo. Você vai ter chance ali de se aprofundar mais naquele tema, com aquele convidado. O grande lance do podcast são os cortes, né? São aqueles trechinhos que você tira de aspectos importantes. Aquilo ali vai fazer seu canal bombar, né? Então, é muito normal, por exemplo, eu tenho um cliente aqui do estúdio que tem um podcast de 2 horas, com 1.000 visualizações, e ele tem um corte daquele podcast com 60 mil visualizações, entendeu? Então, o vídeo turbinado em si, ele tem um aspecto mais comercial. Vamos dizer que o podcast não se encaixaria nesse formato do vídeo turbinado. Mas você pode usar, por exemplo, um corte, né, para dar um acréscimo de seguidores, para você pegar um tema ali, hoje muito conhecido como clickbait, né? Clickbait é aquele título ali que parece uma coisa, desperta a atenção de todo mundo, e na prática, quando você vai abrir o conteúdo, não é exatamente aquilo. É claro que não sou a favor das mentiras, né, das lendas online, mas o clickbait, se bem pensado, executado, você pode trazer, né, tirar dele bons benefícios aí para o teu trabalho no YouTube também, sem ser uma mentira. Porque essa história é uma história contada, né? Porque eu não sei aí no Rio, mas lá em São Paulo, antigamente tinha um jornal que chamava Diário Popular. E o foco da notícia era alguma coisa bem sensacionalista. Uma vez puseram lá, que eu me recordo, mataram o Pelé atropelado. Aí você, como assim? O cara era jogador na época, áurea, tal, não sei das quantas, aí a notícia era o papagaio que morreu atropelado. Então, quando você faz... Que chamava Pelé. Que chamava Pelé. Quando você tira de um contexto alguma coisa, dá um significado diferente do todo onde ele estava. Não é isso, Tiago? Esse tipo de título é utilizado hoje, né, cara?
Vira e mexe, você encontra alguém que está matando, matando o outro aí pela internet. Você vai ver que não é isso. É o tipo, eu não uso esse tipo de estratégia, que eu acho muito apelativa, né? Muito forçada, muita forçação de barra. Mas é muito comum, infelizmente. São os famosos caçadores de cliques, né? Tem muito canal no YouTube aí que segue essa linha. Não é algo sustentável, ao meu ver, não, ao longo prazo, para quem quer usar as redes sociais e o YouTube com essa estratégia, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se cansar dessa abordagem, né? Porque não deixa de ser uma mentira, né? É uma mentira com cara de verdade. Tem um aí, um podcast aí, o cara chama Negão. Ele faz, parece, com a esposa dele. Ele vira e mexe, ele publica uma história dessa aí, um título. Aí você vai olhar, não, mandaram prender o negócio de política, mandaram prender o Alexandre de Moraes. Aí você vai ver o que é, não tem nada a ver com o título que ele colocou. Então, o título é sensacionalista e faz com que você pare para olhar, mas a gente vê uma vez e depois a gente não olha mais, porque é só conversa, né? É só exatamente isso. Quando a gente está pensando em venda, tem que ter necessariamente. Você está vendendo o quê quando você fala nisso? Você está vendendo o canal, você tem que vender um produto. E a segunda, tem outra pergunta já ligada nessa história. Quando a gente pensa em venda, a gente pensa que é você anunciando uma coisa e, pelo menos antigamente, se a gente ia anunciar, a gente tem que pagar. Então, e aí, como é que fica essa história hoje em dia com o YouTube? Está vendendo, tem que vender algo e tem que pagar para, vamos dizer assim, anunciar? Muito boa pergunta, Léo. Na verdade, você pode fazer ambas as estratégias, né? Você pode ter um vídeo exclusivamente, você vai vender um produto teu, uma oferta, um serviço ou um produto, como você pode ter um vídeo que vende seu canal. Eu tenho esses dois tipos de vídeos no meu canal. Tem um vídeo, por exemplo, que eu vou trazer alguma notícia relevante para a minha audiência, falando, por exemplo, do WhatsApp. O WhatsApp lançou uma nova funcionalidade. E aquele vídeo, na verdade, está trazendo as pessoas, está vendendo o meu canal, porque no final eu sempre faço uma chamada para ação, né? Basicamente, como é que é a venda? Você vai atrair o cara, a atenção da pessoa. Hoje todas as empresas estão disputando a nossa atenção. Então, a primeira etapa é atrair a atenção. Como o Enio comentou aí do canal do Negão, né? Que eu conheço ele. Conheço ele virtualmente, né? E a galera faz essa estratégia de, pela capa e pelo título, atrair atenção. Atraiu atenção, vai ao longo do conteúdo tentar te vender alguma coisa. Nem que seja simplesmente o cara conhecer o seu trabalho e passar a ser um seguidor, né? Então, essa é uma estratégia que você pode utilizar e muitos youtubers utilizam. E a segunda é você, de fato, atrair a pessoa, trazer um conteúdo informativo e fazer uma venda no final, tá? Então, esses dois formatos são possíveis e funcionam muito bem, tá? Eu, por exemplo, tenho, até dentro do capítulo, né, do livro, eu cito alguns cases lá. Tem um cliente meu que é o Francisco, e ele me procurou para poder fazer uma divulgação através do YouTube, sem investimento nenhum, né, sem botar realmente dinheiro, porque hoje é muito difícil no online, né? Se você falar em Instagram, se você falar em Facebook e Google, nem tanto, tem algumas estratégias, mas rede social praticamente é impossível você postar alguma coisa e esperar que somente pelo orgânico, né, pelo natural, pelos compartilhamentos, você venha a ter algum resultado. É bem difícil. Também é possível, mas é mais difícil hoje em dia. E o YouTube, contrariando as demais redes sociais, ainda é uma plataforma que você consegue fazer vendas sem nenhum investimento, vamos dizer, monetário, porque tem o investimento do seu tempo, né? Tem o investimento ali, dependendo do espaço que você tiver. Não tem um espaço para gravar, você vai pagar um estúdio. Mas, enfim, é uma plataforma bem democrática e pouco, vamos dizer assim, conhecida pela maioria das pessoas como uma estratégia de você usá-la para fazer vendas, de fato, sem ter um investimento financeiro por trás. Você está vendo, né? Então... essa história de investimento e tal, se você pudesse, você colocou lá algumas coisas, Thiago, lá no teu capítulo, mas a gente pode utilizar o YouTube
para fazer vendas, que é o título do teu capítulo. Dá umas 5 estratégias para eu aprender como é que a gente vai fazer vendas utilizando o YouTube de uma forma orgânica. Só 5. Ele foi modesto. Vou tentar detalhar uma única de forma mais aprofundada. Saiu bem, você viu, né? Duas. Vamos deixar no meio termo, 2. Isso, vamos com duas. Já até citei um pouco aqui. Vou usar o exemplo de novo do Francesco, que é um cliente e amigo meu pessoal também. A gente fez uma sequência de 5 vídeos, tá? Basicamente, o que você vai fazer para usar o YouTube como um vendedor? Você não vai publicar qualquer vídeo lá. Você primeiro tem uma etapa primordial para fazer toda a diferença e vai voltar no conceito que a gente tratou lá do vídeo turbinado. Lembra? Foi a primeira pergunta que o Léo me fez. O que é um vídeo turbinado? O primeiro elemento dele é o conteúdo. Então não adianta eu querer publicar qualquer tipo de vídeo lá. Eu vou publicar um vídeo aqui, eu indo ao mercado, fazer compras. Não vai funcionar. Para quem está começando, não vai funcionar. Tem youtubers aí famosos que já podem fazer isso e até gerar resultado financeiro para eles. Mas para a gente que está começando, não. Então, primeira coisa, você tem que ver dentro do seu nicho o que as pessoas estão procurando. Então, foi o que eu fiz lá para o Francesco. Ele trabalhava com... não é um seguro automotivo, não. É um similar. Cooperativa. Não sei se vocês conhecem. É um seguro... Parece que é isso mesmo, e tem as empresas de cooperativas que geralmente cobrem, por exemplo, motorista de aplicativo, que o cara vai fazer um seguro, fica inviável, e eles vão para as cooperativas. Aí a gente tem uma ferramenta do próprio Google, que é o planejador de palavras-chave. Então, quem estiver ouvindo aí depois, joga no Google planejador de palavras-chave, ou pode usar uma outra ferramenta, chama-se Uber Suggest. Não tem nada a ver com a Uber, mas o nome é esse mesmo, Uber Suggest com 2 E's. Todas essas 2 ferramentas vão permitir que você coloque termos ali dentro do Google e ele vai te falar, olha, tem tantas mil pessoas buscando por mês sobre, por exemplo, cooperativa de seguro, vale a pena? Aí o que você vai fazer? Você vai criar os vídeos em cima das coisas que as pessoas estão pesquisando. Então esse é o primeiro elemento do vídeo turbinado. Você tem que pensar no conteúdo, não é da sua cabeça. Você vai até iniciar, né, com um termo da sua cabeça, mas você vai jogar isso nessas ferramentas e elas vão te falar, olha, as pessoas estão pesquisando por isso, por isso, por isso. Então a primeira etapa é essa. Pesquisou por esse conteúdo? Ótimo, você já tem aí 50% da estratégia entregue, tá? Depois você vai ter que criar, evidentemente, os próximos passos, que é pensar num vídeo objetivo, que não passe 10 minutos, fazer uma produção desse vídeo com uma qualidade de imagem e de áudio, principalmente, tá? E quando eu falo a qualidade de produção, muita gente acha, eu tenho que ir para um estúdio. Não, às vezes, a maior parte dos meus vídeos lá no meu canal, depois o pessoal que estiver assistindo a gente, fica o convite, a gente vai deixar o link no final, que é o Internet Negócios Brasil, lá no YouTube. A maior parte dos vídeos que vocês foram ver lá no começo, eu estou desde 2013 no YouTube, eram vídeos com o meu celular, eram vídeos com uma webcam antiga. Então, assim, não tem grande mistério, pessoal. Hoje, todo mundo que tem um smartphone tem na mão a ferramenta necessária para você fazer um bom vídeo, tá? Então, tendo uma boa qualidade de imagem, uma boa qualidade de áudio, isso é um ponto... Acho que o áudio é até mais importante, que às vezes a imagem está legal, mas o áudio está ruído, está com muito barulho de fundo, fica difícil. Você já tem uma produção de qualidade. E o pulo do gato, fechando aí a questão do vídeo turbinado, é o posicionamento. Então, por exemplo, quando a gente foi lá no Google, e ele disse para a gente o termo, né? Cooperativa de seguro vale a pena? Então, ele já entregou ali que aquele termo que as pessoas estão pesquisando tem que estar no meu título do vídeo, tem que estar na minha thumbnail, tem que estar na minha descrição. Isso a gente chama de posicionamento, e o termo técnico, para quem quiser se aprofundar, é o SEO. S de sapo, E de elefante, O de Otávio. SEO é um termo em inglês, que é como você otimiza o teu conteúdo para o YouTube. Tá? Feito isso aí, publicado o seu vídeo, a tendência, mesmo que você tenha um canal completamente do zero, como foi o caso do Francesco, ele tinha um canal do zero, lançamos 5 vídeos, e aquilo gerou para ele, logo nos primeiros meses, mais de 10 contatos por semana. Ele tinha ali de pessoas procurando para tentarem fechar um negócio com ele.
Então, aqueles 5 únicos vídeos que ele tinha eram os vendedores. Você não precisa ter um canal com 1.000 inscritos, nada disso. Você tem que ter a estratégia correta, tá? Então, No essa é caso, uma das estratégias, tá? Que a gente poderia estar Isso. entregando aí para vocês. Não, já é, você entrega a segunda. Isso. Vamos para a segunda? Então, vamos lá. Aham. Primeiro, ainda estão faltando 4. Tudo bem, eu espero. Bom ele. Vamos lá. Cara, a segunda estratégia, ela não vai ser muito diferente em relação aos fundamentos, né? Fundamentos do vídeo turbinado. Vamos relembrar aqui. Conteúdo, que é essa questão de você fazer a pesquisa. Você não vai entregar qualquer conteúdo no seu vídeo, você vai pesquisar no Google o que as pessoas estão procurando dentro do teu nicho, procurar fazer um vídeo objetivo, sem muitas delongas. Mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão do vídeo, né? Do vídeo em si. Você montou lá o teu roteiro, vai chegar um momento que você tem que vender. Vai chegar um momento que você vai ter que sair do conteúdo, né? Isso é um aspecto importante. Você não vai abrir o vídeo, a câmera vai começar, olha, eu sou o Thiago, eu ofereço serviço de seguro por cooperativa, custa... Não é assim. Você vai entregar primeiro um conteúdo, você vai entregar um valor para a pessoa. Para quê? Para reter a pessoa naquele teu vídeo e não ser um comercial. No final do seu vídeo, você vai fazer um gancho, né? Você vai fazer uma transição do seu momento de conteúdo para o seu momento de venda. Então, esse é o pulo do gato que eu não tinha falado na primeira estratégia, tá? A primeira estratégia eu dei geralzão. O grande lance vai fazer com que você venda é você saber fazer esse pulo de gato, reter a pessoa. Mas não tem grandes mistérios, tá? Basicamente, você, ao final do teu vídeo, você vai vender seu peixe. A pessoa já se prendeu ali. Se ela chegou até o final do vídeo, parabéns, porque a maior parte das pessoas não passam nem dos primeiros segundos, tá? Então, se você conseguiu reter a pessoa ali nos primeiros segundos do seu vídeo, através do conteúdo, que esse é a grande estratégia aí, é você trazer um conteúdo, não ter cara de venda, fugir do padrão, né? Hoje, o grande lance do marketing digital é tentar fugir do padrão. Vocês estão com o YouTube aberto aí, toda hora aparece alguém tentando vender alguma coisa. Eu sou fulano de tal, estou aqui com esse maço de dinheiro porque eu ganhei não sei aonde. Então, está muito já padrão. Quanto mais você fugir do padrão para entregar a sua mensagem, melhor. Tá? Mas o feijão com arroz continua funcionando. Entrega um bom conteúdo, no final, vende ali o seu peixe. Tá? Vende ali o seu produto ou serviço. Você coloca no livro 3 exemplos, 3 cases. Então, monta agora um case. Vamos fazer uma brincadeira. Monta um case aí agora para você, através do YouTube, vender o livro que a gente é coautor. Diga sim para você. Então, monta uma estratégia e utilizando agora os 5 passos. Estão faltando 3 ainda, tudo bem. Muito bom, muito bom. Muito bom. Então, essa ideia que você está me pedindo agora, eu já comentei até com o nosso mestre aí, né, que é o Edson, né? Olha, Edson, tem uma ideia poderosa para a gente fazer aí. Perpassa um pouco do que a gente está fazendo agora aqui com o podcast, mas uma estratégia que eu já combinei com ele, dei essa ideia, não sei se ele vai ter chance de seguir, é a gente fazer pequenos vídeos, tá? Contando a história das pessoas, dos coautores, ok? Então, por exemplo, como que a gente poderia fazer? Vou pegar aqui meu exemplo, que é o que eu conheço mais, né? Eu não conheço todos os autores aí que estão no livro. Poxa, como que o Thiago entrou nessa história do YouTube? Como que ele começou a trabalhar com o YouTube? Quais os resultados que ele teve? Qual foi a grande virada de chave, né? Como que ele começou nesse projeto, nesse trabalho? Então, pequenos vídeos. Por quê? Isso é uma outra estratégia que existe dentro do marketing, que é o storytelling. As pessoas são muito aficionadas por histórias. Então, se a gente pegar, por exemplo, para cada coautor e conseguir fazer um vídeo curto, aí pode ser até um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, trabalhando, né, toda a emoção da história que teve na pessoa, né, da onde que ela saiu. Por exemplo, o Edson esteve aqui gravando comigo e o título do podcast que eu gravei com ele vai ser De Engraxate a Editor de Livros. Muitas pessoas não sabem, o Edson começou empreendendo como engraxate para o pai dele. Então, isso já é um título poderoso, né? Para a gente poder pegar pela emoção ali, pela história. E, evidentemente, que contando a história da pessoa, a gente vai ter que perpassar pelo capítulo que ela fala, né? O que ela
né? O que a história do Thiago tem a ver com vendas online, né? Meu pai, por exemplo, ele era um treinador de vendedores. Então, eu nasci no meio de um camarada que só falava sobre vendas. Não tinha como ser uma pessoa diferente, né? E ele também gostava de audiovisual, trabalhava com audiovisual. Então, eu também acabei amando essa área. Então, um case que a gente pode construir agora relacionado ao nosso projeto, né, do Diga Sim, é pegar a história de cada um e criar um storytelling, né, com a história de cada um. E no final, evidentemente, fala, poxa, se você gostou tanto aqui da história do Léo, se essa história te inspirou, imagina o que você pode encontrar dentro do capítulo, lá no Diga Sim para você, e também com os outros mais de 15 autores que estão presentes no livro. Então, é um formato que a gente poderia utilizar. Antigamente, eu e o Enio, né, porque a gente já está há muito tempo nessa história, nós tínhamos uma sigla, né, que é AIDA, que é Atenção, Interesse, Desenvolvimento e Ação, né, que você fazia... AIDA, Desejo. Desejo e Ação, obrigado. Aí. Tá vendo como é que ele sabe? Então, a gente fazia isso e montava... Tanto tempo também, né, fazendo isso. Só que essa história, Thiago, a gente antes fazia um script. Fazia com que a pessoa tivesse aquela memória daquele formato que ela ia fazer. Essa história ainda vale para quando a gente fala em vendas para internet ou vendas para o YouTube, ou seja, eu vou criar um script igual era criado antigamente, vou falar, oi, eu sou o Leonardo, eu comecei como um rapaz pobre e tal, ou seja, estou pegando interesse, aí eu fazia questão da atenção, fazia interesse, e tem você que está aí, que começou do zero igual a mim, aí já estou mostrando lá a questão do interesse, aí crio o desejo nele, e você quer mudar de vida, e no final venha participar comigo disso aí. Então a gente fazia essa história num script, literalmente passo a passo, e a pessoa ia decorando e preparando aquilo. Ainda é assim? Cara, ainda vale, né? É o AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação, né? Basicamente, todo anúncio hoje que você vê, ela está construída em cima dessa estrutura. Tem várias outras, né? Tem a estrutura do problema-solução, que é a mais comum, até mais comum que a AIDA. Apresenta o problema, traz a solução. Você tem a estrutura do céu e inferno. Você leva o cara para o céu, pro céu, que é aquilo que deseja, e mostra o que ele não deseja, que é o inferno. Então, aí é o universo do copyright, né? Que é uma coisa que eu me delicio, é maravilhoso. E eu acho que toda e qualquer pessoa que escreve tem que estudar copyright, porque é uma forma de você escrever melhor, uma forma de você pegar o teu texto e deixar ele mais interessante, mesmo que seja utilizado muito para o marketing. Acho que o copywriting ajuda qualquer pessoa a ser mais persuasiva, né? E você reter a atenção do teu leitor. Mas, respondendo a tua pergunta, cara, sim, o AIDA é extremamente utilizado. Tem várias outras técnicas interessantes. O script, para quem está começando, tem até cliente meu, que acaba... Eu tenho duas visões sobre o script. Acho que eu até falo isso no livro, uma das dicas que eu coloco lá sobre dicas para gravação. O script, ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser o céu ou o inferno. Que a pessoa vai ficar extremamente presa a ele, aí ela vai ter que usar um teleprompter. E o teleprompter, para ficar bacana, não é qualquer um que consegue fazer. Eu tenho até um vídeo ensinando como faz com o próprio celular. Mas, assim, dá um certo trabalho. Mas dependendo do tipo do vídeo, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo de vendas, que é um vídeo que tem o trabalho de um copywriter por trás. O que é um vídeo de vendas, pessoal? É um vídeo totalmente preparado com um script, com copyright, com um objetivo específico de levar a pessoa a converter, a comprar. É um tanto diferente de um vídeo do YouTube, do seu canal. Não é um vídeo de vendas exatamente, né? O vídeo do YouTube você vai trazer uma informação e no final vai fazer uma venda suave, né? Num vídeo de vendas a gente vai usar o script, não tem jeito, dificilmente, porque tem que ser exatamente aquelas palavras, exatamente aqueles argumentos. Dificilmente a pessoa vai conseguir decorar um texto de 10 minutos. Mas, no geral, né, eu não recomendo o cara ter um script com tudo detalhado. Eu recomendo ele ter um roteiro, né? Que tem uma diferença entre, eu vejo, o script é uma coisa, o roteiro é outra. O script está tudo escrito que você vai ler. O roteiro não, você tem os tópicos. Olha, nesse momento eu vou falar sobre isso.
Lá no final eu tenho que fazer um CTA, que é uma chamada para as pessoas converterem. Eu vou fazer um gatilho de looping, né? Por exemplo, vou abrir um looping aqui com o pessoal. Se você está interessado em saber como você pode aprender um pouco mais sobre os vídeos turbinados, fica com a gente até o final do vídeo que eu vou dar mais uma estratégia. Você acabou de abrir um looping e o cérebro fica maluco com isso, né? É claro que teria vários outros loops assim, mais interessantes que eu poderia fazer, mas é um exemplo. Então, tem várias coisas que você pode colocar no teu roteiro para tornar o teu roteiro algo magnético, para aprender as pessoas. Mas tem que se dosar isso aí. Tem gente que se dá muito bem, né? E consegue guardar bem ali o que precisa ser falado. Eu tenho uma cliente em específico que quando grava aqui no estúdio, eu nunca vi igual. Ela chega aqui, eu ligo a câmera, ela consegue falar durante 3, 4, 5 minutos, sem gaguejar, sem errar, tudo concatenado. Parece que ela está lendo script, mas assim, é um caso em 1 milhão. Eu não consigo fazer isso, entendeu? É bem difícil. Eu estou lembrando da história aqui, vou passar pro Enio. Toda vez que dava uma merda aqui, aí a gente tinha entre a gente um adjetivo. Quer falar, eu falo? Vou falar. Toda vez que dava uma merda, por exemplo, aquela vez que caiu o Instagram, o WhatsApp, o Instagram, você lembra disso, né? Todo mundo lembra? Lembra, isso. Aí a gente fala assim, pronto, dei uma N-ada, né? Porque fez alguma coisa que deu algo errado. Pô, o que você fez, ele? Que caiu o WhatsApp, caiu. A N-ada era nesse ponto. Existe ainda essas características ou não, esses berrão, assim. Estou falando com a do Enio, mas é brincadeira, é lógico, né, que a gente sempre aqui, como a gente sempre foi um programa livre e tal, não tinha esse negócio, errou, pronto, é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Mas existe isso, eu dei uma errada aqui, nossa, fiz merda, fiz uma N-ada. Até torna mais natural, né, cara? Existem até alguns players aí, alguns caras que estão anos-luz na frente do mercado do que eu, do marketing digital, e que a tendência é você deixar o mais natural possível. Então, se você errou, às vezes é melhor você brincar, fazer de brincadeira ali. É claro que você tem que avaliar muito o teu público, né? Você sempre vai pensar no teu conteúdo pensando de quem está do outro lado, porque às vezes você está falando com um público que é um público mais... eu vou estar falando, sei lá, com diretores de multinacionais, sei lá, os caras não estão muito receptivos naquilo ali, mas, em geral, você vai produzir teus vídeos pensando nos teus seguidores, né, em pessoas que já estão te acompanhando. Então, é importante que você seja o mais natural possível. Por isso a questão que a gente estava falando anterior, né? O script, muitas vezes, vai te engessar. Você vai estar lendo aquilo ali, tá nítido que você não estica uma vogal, você não fala um né, você está lendo, né? E pode soar até como um despreparo, porque você vai confiar mais numa pessoa que está sempre falando contigo de forma natural, ou você vai confiar mais no cara que todo vídeo que você vê dele, ele está lendo. Você fica com o pé atrás. Pô, será que é o Léo mesmo, que é o dono daquele canal? Ou tem alguém por trás que escreve e ele é só um narrador? Então, acaba infringindo ali na tua autoridade do conteúdo. Então, é importante sim, cara, na hora dos erros, né? E no ao vivo é muito comum isso, né? No ao vivo, isso sempre acontece. Não tem como você... Eu até falo isso no meu capítulo, na questão do perfeccionismo, né? Tem muitas pessoas que não saem do lugar, cara. Eu vou aparecer na internet, mas, poxa, a minha luz não está perfeita, a minha câmera não é perfeita, mas eu ainda gaguejo às vezes, eu ainda repito as palavras. Cara, se você for por esse lado, você nunca vai começar. Você vai esperar sempre o momento perfeito, e o momento perfeito não existe, né? E tem até algumas pessoas que falam, né? Se você não olhar para os seus primeiros vídeos e não sentir vergonha, cara, você já fez errado. Você tem que olhar para os seus primeiros vídeos e sentir vergonha, porque você vai perceber que você era muito ruim, entendeu? Sentiu vergonha? Muita. Olha, eu nem assisto os meus antigos. Tem um cara, eu nem os atuais eu Boa. Tem um jornalista que ele era da Rede Globo, se aposentou, e ele, antes da pandemia, cometeu uma gafe. O Carlos Tramontina, lá em São Paulo. Ele estava falando alguma coisa e entrou no ar e perguntaram a hora, ele falou
usou um erro, cometeu um erro ao vivo. Perguntaram o horário, ele falou, 6 e ônibus. E isso viralizou. Então, quando vão brincar com alguma coisa, brincam com ele, 6 e ônibus. Fora do contexto, um erro ele não tem muita relevância, mas dentro do contexto ele surge com uma nitidez muito grande, né? Então, isso serve, inclusive, para ser um fator multiplicativo. Mas quando você se referiu à história da gente ler e contar de acordo com a nossa gagueira, de acordo com o nosso se você utilizar, por exemplo, aquele chat lá, o GPT lá, da inteligência, você vai ficar também restrito a isso, porque aquela inteligência artificial lá fala uns negócios, primeiro que enche de linguiça, fala um punhado de coisa que não tem muita coisa a ver, mas usa o português certo. E aí, como é que a gente resolve esse dilema, Tiago? Esse é um tema bem atual, né, Enio? GPT. Eu mesmo já andei dando uma surfada nele lá. É impressionante. Preciso dizer que muito legal. Eu tenho meu pezinho na parte de tecnologia também, né? Minha formação, como o Léo falou, é em gestão e ambientes de internet. É basicamente o cara ser designer e programador, né? Eu aprendi as duas vertentes. E trabalhei um bom tempo com programação, ainda faço alguma coisa de programação, e nunca vi nenhuma inteligência artificial como essa, né? Que foi lançada, na verdade já tem um tempo aí que eles estavam trabalhando nesse projeto. E tem aí o burburinho, né, cara, que eles vão, que a inteligência artificial vai substituir os autores. Tem muita gente já utilizando para escrever livros. Inclusive saiu uma notícia aí, não sei se vocês viram, que tem vários livros lá na Amazon sendo escritos, que vem sendo à venda, né, na Amazon, né, que foram escritos por essa inteligência artificial. Mas aí fica o ponto que você falou, né? Onde está aí vamos dizer assim, os traços do autor, né? A identidade do autor, a forma dele escrever. A gente lembrar aí Machado de Assis, toda aquela riqueza de detalhes. Cada um tem a sua, assim como Deus fez tudo perfeito, né? Fez as nossas digitais aqui. Eu acredito, né? E a gente vê, e quem gosta de ler vê isso, né? Cada autor tem a sua forma de escrever, a sua forma, às vezes, de usar vírgula, às vezes é um cara mais detalhista, às vezes é um cara mais objetivo. E, cara, eu não posso cometer aqui talvez a previsão, porque a gente não sabe para onde vai parar a inteligência artificial. Eu até acredito que ela consiga, sim. Faz um texto. Eu não testei isso no chat GPT, né? Quem estiver nos ouvindo aí, quiser testar e depois comentar, por exemplo, pedir para ele escrever um trecho estilo Machado de Assis. Não sei se ele vai ter esse poder de fazer. Eu me impressionei, né? Eu me impressionei com a velocidade, com as possibilidades que a inteligência artificial, essa inteligência artificial específica, oferece, mas a minha visão é de que nunca vai nos substituir, né? Especialmente na forma de interpretar um texto, porque um texto pode ter várias interpretações, né? E ela jamais vai ter a ideia de, por exemplo, eu posso falar uma frase que na escrita é só aquilo ali, mas eu quis dizer outras coisas com aquela frase. E é por isso que vai pegar isso. E é por isso que as redes sociais têm tantos conflitos. Por quê? Porque ela não tem entonação de voz, ela não tem sarcasmo, ela não tem nada. E eu não quis falar para você que o seu time tem perna de pau. Por quê? Porque as letras secas, elas são interpretadas de acordo com o estado de espírito de quem lê, e não obedecendo a intenção de quem a escreveu. Então, isso dá um conflito e aumenta demais os conflitos quando você só escreve. A escrita não te dá isso. Então, quando você fala isso a respeito do chat GPT em relação ao Machado de Assis, em relação aos escritores, parece que ali tem uma descrição
que é mais uma identificação da forma de descrever o fato do que uma coisa seca como é a inteligência artificial. Você não acha isso, Tiago? Antes de você responder, Tiago, eu iria pedir desculpa para o Enio, né, e para as pessoas que estão nos assistindo, que esse time não é que ele não tem perna de pau, é perna de órgão masculino, de órgão sexual masculino, tá? Só para você não ficar chateado. Tá. Depois eu até me perdi na sua pergunta, Enio. Isso que faz o podcast natural, tá vendo? Você não é perna de pau. Não pode falar mais perna de pau, Enio Carvalho. Agora é perna de órgão sexual masculino. Tá? Repita a pergunta aí. Mas não é órgão sexual, cara. É perna só. Repete a pergunta do convidado, Enio. Repete que eu já me perdi. Eu já esqueci. Já confundiu tudo. Não, eu só quis falar sobre... Se você quer saber qual que é a pergunta, volte esse vídeo. Relembre ela. Eu só quis falar a respeito da interpretação emocional do escritor comparado com a linguagem seca do tipo GPT ou do tipo dos comentários utilizados nas redes sociais, que fornecem uma tradução de acordo com quem lê e não de acordo com a intenção de quem escreveu. É sobre isso que eu falei, Tiago. Não, isso faz todo sentido, realmente, né? Quando você vai... Falando do nosso contexto, né, do YouTube, produção de vídeos, você tem que pensar muito... Por isso que eu falo, você vai produzir o teu vídeo, você tem um destinatário. É muito importante você conhecer quem é o teu público, né? Porque você já vai ter uma ideia, mais ou menos, como aquelas pessoas pensam, para, de repente, o pessoal não entender outras coisas, que hoje em dia é complicado, né? A vantagem do vídeo é que você tem outras formas de se comunicar. A pessoa está vendo a sua expressão, né? Está te ouvindo, não está vendo só um texto. Então, a comunicação ela é muito visual, né? Tem o lance da linguagem não verbal, que é um mundo aí, tem vários canais, inclusive, que falam sobre esse tema, né? Linguagem não verbal. Então, até sem falar, você está falando também. E o vídeo vai te dar essa possibilidade das pessoas compreenderem melhor do que apenas o texto. Mas o ChatGPT, quem não conhece, recomendo aí dar uma verificada, porque... Botar o link aqui na tela para o pessoal dar uma olhada. Eu tenho uma pergunta, já nosso tempo daqui a pouco vai estourar, e você falou sobre a questão da linguagem, todo ele entrou nesse assunto. E aí, como é que foi para você, não sei se é o primeiro, como é que foi para você escrever o livro? O Diga Sim para você. Cara, não foi o primeiro livro físico, né? Eu tinha um e-book, na verdade tinha não, né? Tem um e-book publicado na Amazon a respeito de podcast, que é com o título As 4 Perguntas Cruciais que você deve se fazer antes de iniciar o teu podcast, que é para quem está começando mesmo, né? Para quem só tem uma ideia e não saca mais nada. Então fica o convite para quem quiser procurar, tá na Amazon. Então eu tive essa experiência, mas o Edson já vinha me chamando para escrever, para participar de um projeto mesmo, de um livro. Então foi vamos dizer assim, um convite que eu estava postergando e foi uma experiência bem bacana. Eu já produzo conteúdo, né, há mais ou menos 10 anos. Isso é um ponto legal. Quando você começar no YouTube, necessariamente você vai se tornar um autor. Porque antes de botar um vídeo no ar, você tem que fazer um roteiro mínimo, né? Então, a produção do vídeo acho que auxilia isso também, para a pessoa que pensa em escrever. Então, para mim foi dar uma continuidade, cara, mas é uma experiência muito diferente, né? Uma coisa é você escrever para a internet, eu tenho blogs também, tenho meu blog sobre empreendedorismo, tenho um blog cristão, e outra coisa é você participar de um livro, né? Tem um glamour, tem vamos dizer assim, uma química diferente que nenhuma outra plataforma ela te entrega. É especial, é realmente especial. Legal, vamos saber disso. Você, hein? Eu gaguejo muito, tanto para falar como para escrever, tá? Muito!
Olha, eu acho que a gente já está chegando no final desse bate-papo gostoso. Isso é muito bom, principalmente porque a gente consegue conversar a respeito de algo que é muito novo. E tudo que é novo, a gente vai tateando com poucas referências. E isso, se pegar uma experiência de 10 anos do Tiago, isso é muito bom. Inclusive, quando acabar aqui o nosso podcast aqui, a gente vai fazer uma consultoria com você, tá? Porque a gente está a gente está nessa história aí e tropicando demais, tá? Então, eu termino a minha fala por aqui, agradecendo demais a você, Tiago, por nos proporcionar esse rico bate-papo a respeito do livro, e convido aos internautas a ou adquirirem o e-book ou adquirirem o livro físico, porque além do Tiago, tem outros coautores lá com assuntos bastante pertinentes, que não é só mineirinho para você, não, tá? Não é só essa diga assim para você, não. Obrigado, Léo, por você participar, e o Léo é responsável por eu estar aqui, tá? É o Léo que começou através de tudo isso. Então, muito obrigado. Eu sei quem é responsável, você está aí, é seu pai e sua mãe, não tem nada a ver com isso. Tá bom. Tá? Não me coloca nessa história, não. E aí, como prometido, o Tiago falou que vai falar. Lembra que ele falou? Vou dar uma dica importante, fica até o final. A dica importante, né, Tiago? É o canal dele que está aparecendo aqui, ó. Que é uma dica super legal para você que quer começar a mexer com venda, que mexer com YouTube, não importa. Até mesmo a dica que ele já deu agora, que é como começar seu podcast, né? Então a gente só tem a agradecer demais o Tiago. Tiago, os microfones são todos seus para você deixar aí a sua mensagem que quiser. Realmente foi muito legal a sua participação aqui hoje. Obrigado, querido Enio, Léo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mais um canal, né, que vocês estão abrindo para a gente poder conversar um pouco com o público. É sempre enriquecedor a gente tentar compartilhar um pouquinho da nossa história, né, dos nossos conhecimentos. Mas, na verdade, eu falei, eu abri o gatilho do looping, eu bati o olho, que eu estou com o livro aqui aberto, e tem um conteúdo aqui importante, porque eu tenho certeza que muita gente está assistindo a gente. Pô, muito legal o YouTube, né? Pô, legal as dicas, mas o cara tem um morro de medo. Quando eu olho para uma câmera, eu me cago todo. Né? Lá no livro, eu deixei 5 dicas para você que passa por essa situação, porque é muito comum, tá? Para quem não sabe, 2020, o ano da pandemia, eu passei ele todinho trabalhando com professores. E a minha surpresa, trabalhando online, né, com os professores, auxiliando eles a usar as ferramentas digitais, a gravar videoaula. Cara, para minha surpresa, a grande maioria deles tinha medo de câmera. Eu falei, cara, como que os caras têm medo de câmera se eles ficam numa turma com 20, 40 endiabrados ali em cima deles, daqueles alunos? Né? Cheio de aluno vendo eles, mas eles têm o receio, né? A câmera é algo novo, você olhar, que eu estou olhando aqui para a câmera, para mim eu já tenho intimidade aqui com a Filomena, porque eu batizei ela com o nome. É a mesma coisa que eu recomendo você, é uma das dicas que está no livro. Se você quer saber as outras 4 dicas que estão lá no nosso livro, eu deixei lá no finalzinho do capítulo 5 dicas para você perder o medo da câmera e você começar a gravar seus vídeos, começar a levar a sua mensagem, lembrando sempre que no YouTube você vai ter um vendedor trabalhando para você 365 dias do ano, 24 horas por dia. Uma vez que você gravou um vídeo, preparou bem esse vídeo para estar bem posicionado, cara, aquilo ali está levando a sua mensagem ad eterno. Então, recomendo você fazer esse esforço, dar esse passo aí para estar utilizando essa plataforma, que muita gente usa só para consumir, e hoje você pode se unir com a gente e também ser um autor, não só de livros, mas autor de vídeos. Beleza? Fica esse convite para o pessoal aí também. Obrigado mais uma vez. Super legal o convite. Está aqui na tela todos os endereços para você. Também está na descrição do vídeo todos os endereços para você ir lá, conhecer o que o Tiago faz, os canais dele. Assim como também está aqui o endereço meu e do Enio Carvalho para você seguir. E é claro que a gente não pode esquecer, né, Tiago, de forma alguma,
Se você está gostando desse conteúdo, lembre de clicar aqui no inscreva-se no canal e de compartilhar. E não vai esquecer de clicar as notificações para receber mais conteúdo sobre isso, né? Tiago, mais uma vez, obrigado. Enio Carvalho, obrigado mais uma vez. A gente se vê novamente aqui em um novo podcast, chamando um novo coautor, contando mais uma nova história, né? Gostei da história do storytelling. Tiago, um abraço. Enio Carvalho, um abraço. E a gente se vê então no próximo programa. Tchau para vocês.